de poder ter tido o prazer de bater papo com vários de vocês. E depois a gente bate papo com um pouquinho ainda no bateu, né? Mas vamos continuar falando de poderes administrativos, tá? O que são os poderes administrativos, gente? Imagina o seguinte: o agente público, né, que manifesta, na verdade, o interesse da coletividade, o interesse de todo mundo, ele precisa ter força para conseguir aplicar aquilo que a lei determina, não é? Então, imagine o seguinte: o guarda municipal, ou mesmo o analista de gestão de trânsito do DETRAN, como alguns serão, o assistente técnico de trânsito, como alguns serão, na hora que vai fazer uma blitz de trânsito lá de lei seca, né? Imagine se você não tiver os poderes administrativos para poder implementar aquilo que a legislação determina. Não vai ter eficiência na administração pública, não é? E a gente vai ver alguns desses poderes que ajudam na administração pública para conseguir alcançar os seus resultados, tá? Então, os poderes, eles estão ligados às prerrogativas dos agentes públicos. Essa é a primeira frase que a gente vai colocar no nosso caderno, tá? Coloque aí, por favor. Os poderes administrativos são formados pelo conjunto de ferramentas e prerrogativas que permitem ao Estado alcançar seus objetivos. Que permite ao Estado Alcançar seus objetivos. Tudo bem? Então, olha só. Vamos começar pelos poderes vinculado e discricionário, tá? E aí, esses são os mais fáceis da gente conjugar, porque um é quase oposição ao outro. Quando eu falo assim, ó, eu estou vinculado ao edital, o que significa? Eu preciso trabalhar todos os temas do edital, não é isso? E quando eu falo, ó, não estou vinculado ao edital, a minha aula ela é discricionária, ou seja, eu dou a aula conforme conveniência e oportunidade minha. Então, vocês perceberam a diferença? A diferença está na margem de liberdade. Quando o poder vinculado, ele não deixa margem de liberdade para a atuação do agente público, do administrador público. E o poder discricionário, ele permite sim uma margem de liberdade, mas dentro da lei. Ok? Eu vou trazer alguns exemplos que vai facilitar isso. No Código de Trânsito, tem uma infração de trânsito que é dirigir sem atenção. Essa infração de trânsito, ela gera uma multa de caráter leve. Pode o agente público dar uma multa grave para dirigir sem atenção? Não. Pode dar uma multa gravíssima? Por quê? Porque é o poder vinculado, está na administração e não está na legislação, e não há margem de liberdade para a atuação do agente público. Ok? Agora, o poder discricionário. Eu vou trazer um exemplo do meu estatuto, tá? Que não cai para a prova de vocês, mas vocês vão ver com facilidade. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União fala o seguinte: o agente público que cometeu alguns tipos de penalidade, ele pode ser suspenso até 90 dias. Até. Pode ser 60? Pode. Pode ser 30? Pode. Existe uma margem de liberdade para quem for aplicar a multa, aplicar, não é? Agora, pode ser 120? Não. Então, mesmo no poder discricionário, onde há uma margem de liberdade que não há no poder vinculado, tem que obedecer o que a lei determina. Tudo bem? Essa é uma questão de prova, tá, gente? Por quê? Porque no poder discricionário, com uma margem de liberdade maior do que no poder vinculado, às vezes o examinador, ele fala para você na prova que não há limites a serem observados, e há o limite da lei. Tá? Aqui, por exemplo, no CTB, tem uma infração que é deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação. A penalidade, multa agravada em até 5 vezes a critério da autoridade de trânsito. Tem discricionariedade aí?
Tem. Fala que pode ser agravado até 5, então pode ser agravado até 3, até 2, até 1, né? Até 5. Né? E a critério da autoridade de trânsito. Ou seja, o próprio legislador, ele diz que é exercício aí do poder discricionário. Ok? Agora, se fosse, vamos dizer, multa agravada em 5 vezes, não até 5 vezes. Poder vinculado, não havia margem de liberdade. Perceberam a diferença? Enquanto no poder vinculado, o gestor público não tem uma margem de liberdade na sua atuação, no poder discricionário, há uma margem determinada pela lei para que o administrador público possa flexibilizar. Legal? Então, vou colocar a observação no nosso caderno. Enquanto no poder vinculado, o administrador público não possui margem de liberdade para atuar, no poder discricionário, o agente público possui liberdade na atuação. Vírgula. Agora vocês vão sublinhar essa parte que eu vou colocar. Dentro dos limites da lei. Vírgula. Dentro dos limites da lei. Ok? Então, olha só. O discricionário, ele tem liberdade? Tem, mas dentro do que a lei determina. Ele não pode fugir da lei. Ok? Então, a margem de liberdade dele está dentro da lei. Dentro da lei. Dentro da lei. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar aqui no Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, né, que é o diploma administrativo que regulamenta a atividade dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Os caras policial civil, policial penal, agente do Detran, assistente técnico do Detran, todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro têm que obedecer o Estatuto dos Servidores do Estado. Aí imagina o seguinte, você está lá, né, e você tem uma penalidade, né, a sindicância, ela pode aplicar penalidade de até 30 dias. O cara cometeu um desvio qualquer, instaurar a sindicância, penalidade de até 30 dias. E aí, a administração pública pode dar uma penalidade por uma sindicância de 15 dias? Pode. 30? Pode. 45? Não. Por quê? Escapou dos limites da lei, não é isso? Então ele tem uma margem de liberdade, mas dentro dos limites da lei. Legal? Então é isso que a gente precisa saber, por isso que eu pedi para vocês sublinharem esse último momento aí, tá? Vamos falar agora de poder normativo. Isso aqui vai ser muito útil. A gente vai trabalhar aqui resoluções do CONTRAN, né? O Rodrigo vai trabalhar uma boa parte delas, eu vou trabalhar uma parte residual. E as resoluções do CONTRAN são manifestações de poder normativo. Lembrando, né, gente? Os poderes são ferramentas que a administração pública tem para colocar a sua atuação em prática, tá? Sem poderes não seria possível. Aí aqui depois eu vou botar uma observação e regulamentar. Então olha só, gente. A gente já trabalhou aqui, né, os princípios
e trabalhamos sobre as fontes do direito administrativo, né? Lembra no nosso primeiro momento aqui, qual é a principal fonte do direito administrativo? Não, a Constituição está no topo da pirâmide. É a lei, né? A fonte principal, perfeito, tá? A fonte principal, primordial é a lei, né? E aí, a gente deve obediência à lei. Mas às vezes, gente, o legislador, né? Sobretudo lá no Congresso Nacional, a gente tem legislativo das três instâncias. Tem a Câmara Legislativa Municipal, tem a Assembleia Legislativa do Estado e tem o Congresso Nacional, que é o poder legislativo no âmbito da União. Senado e Câmara dos Deputados, não é isso? Beleza. Vocês acham que o legislador ele acerta sempre ou ele erra às vezes? Ele erra, né? Muitas vezes até as circunstâncias sociais mudam e a lei fica às vezes não complementada, não fica completa, não é? E aí, o poder normativo vem subsidiar, vem ajudar o legislador para a lei ficar completa. Fábio, como é que funciona isso? Vamos trazer um exemplo aqui. O nosso Código de Trânsito, ele fala, por exemplo, sobre a infração de buzina. Vocês já ouviram falar buzina? O cara não pode buzinar fora do horário 22 às 6, não pode ficar buzinando, né? Tem algumas situações específicas, mas aí ele fala ali, buzina. Tem também as infrações de som, né? Não colocar som acima dos limites permitidos. Mas quais são esses limites? Não está no CTB. O CTB é uma lei, é a Lei 9.503 de 97. Mas não está na lei. E aí, como é que o agente de trânsito vai atuar no dia a dia? Eu chego aqui com meu som altíssimo, né? Explodindo a cabeça da vizinhança toda, e aí o agente de trânsito não tem ali no Código de Trânsito o que é considerado som alto. Então, não houve uma lacuna na lei? Não faltou a lei explicitar mais, detalhar mais? Aí entra o poder normativo. O que é o poder normativo? É o poder que a administração pública tem de editar atos complementares à lei para facilitar a execução da lei, para disciplinar algo que a lei não disciplinou, para trazer uma informação que a lei não colocou. Ok? Esse poder normativo, esses atos, eles podem ir contra a lei? Não. Mas eles podem complementar a lei? Podem facilitar a execução da lei? Exatamente. A gente vai ter uma resolução do CONTRAN. Já começaram a estudar a resolução com o Rodrigão aqui? Resoluções do CONTRAN. São várias, né? Muitas ali vêm explicitar alguma coisa que a lei principal, que é a 9.503, que é o Código de Trânsito, não trouxe, né? Por exemplo, quando a gente for falar de buzina, ou falar de som, a resolução do CONTRAN, ela vai trazer a necessidade de um equipamento próprio, chamado decibelímetro, para você fazer a medição do som, né? E saber, e ali também traz os índices que devem ser respeitados, coisa que a lei principal, o Código de Trânsito, não trouxe, ok? Então, o poder normativo, nesse exemplo que eu estou dando, baseado nas resoluções do CONTRAN, são exemplos que podem complementar a lei e facilitar a sua execução, mas não podem inovar no ordenamento jurídico, não podem contrariar a lei, ok? Então, por exemplo, uma resolução não pode vir falando assim, agora não há mais infração de buzina, pode falar isso? Não, porque a lei está falando que tem que ter a infração de trânsito relativa à buzina. Legal, gente? Sim ou não? Então vamos colocar uma observação do nosso caderno. Coloca assim, o poder normativo confere à administração pública a possibilidade de editar atos de caráter geral, Possibilidade de editar atos de caráter geral para complementar as leis e facilitar a sua aplicação.
Ponto. Entretanto, não podem, aí sublinhe por favor, tá? Não podem contrariar a lei vírgula, nem inovar no ordenamento jurídico. Nem inovar no ordenamento jurídico. Nem inovar no ordenamento jurídico, tá? Então, olha só. Poder, se vier uma questão na prova de vocês, poder normativo é o poder que faculta a administração pública editar atos gerais para complementar a lei e inovar no ordenamento jurídico. Certo ou errado? Errado. Tá? Não pode inovar no ordenamento jurídico. Não pode criar uma coisa que a lei não criou. Tá? Agora, pode detalhar a lei? Pode detalhar, pode explicar? Pode informar como é que vai ser feita a fiscalização? Pode, né? Porque não está contrariando a lei. Legal? É sempre isso, gente. O jogo das provas é sempre esse. A gente saber o conteúdo, né? E saber a armadilha que pode vir. Então, cada vez mais eu peço a vocês, né? Sempre olhar crítico, tá, gente? Olhar de chato, né? O concurseiro acaba sendo chato, porque tem que olhar erro. É como se você fosse, quando a gente se relaciona com as pessoas, o ideal é a gente sempre ver o melhor das pessoas, né? A gente às vezes não faz isso, mas o ideal é a gente ver o melhor das pessoas. Mas na prova não, a gente tem que sempre olhar o pior. Então a gente tem que olhar a questão imaginando o que pode estar errado ali. Né? Às vezes a gente não sabe a questão, mas a gente sabe que aquilo não pode ser. Às vezes você mata a questão pela eliminação. E o que vai trazendo isso? Leitura de exercício, realização de exercício, questão de prova, olhar crítico, bastante leitura, tá? Então vão incorporando isso em vocês, que é isso que faz a diferença. Tá legal? Às vezes a gente não sabe exatamente a questão, mas você sabe que aquilo não pode ser. Né? Ou você vê 5 itens lá e fala, pô, não tem nada que possa estar errado nessa, essa eu vou marcar. Tá legal? E a gente vai começar a desenvolver isso aqui junto. Tranquilo então, gente? Aí, eu botei uma observação aqui sobre poder regulamentar. Olha só, gente, não precisa anotar ainda não, mas para vocês entenderem. Tem vários doutrinadores, a doutrina é uma das fontes do direito administrativo, e a gente tem vários doutrinadores. Maria Silva de Pietro, né? O falecido Eliloto Merelli, que só atualiza a obra, José Santos Carvalhinho e tal. E o que acontece? Alguns doutrinadores não há um consenso, mas alguns tratam o poder regulamentar como sinônimo de poder normativo. Tá? Outros não. Na verdade, o poder regulamentar ele é muito próximo do normativo. Se vier na prova de vocês, né, a depender do contexto, a gente vai marcar como certo, como sinônimo. Mas o poder regulamentar é um pouco mais específico. Por quê? O poder regulamentar é a característica de editar atos normativos, como eu falei, só que privativa do chefe do poder executivo. Então, por exemplo, um prefeito, um presidente ou um governador, quando usa o poder normativo, vai vir como poder regulamentar. É a mesma coisa com um nome diferente. Ok? Então, em regra, são tratados como sinônimos. Mas, se a prova aprofundar um pouco, coisa que eu não acredito, mas vocês vão fazer outros concursos também, podem pegar provas mais pesadas. Então, vão saber que o poder regulamentar é uma face do poder normativo quando exercido pelo chefe do poder executivo. Ok? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno. Lembrando, né, das chefias do poder executivo. No município é o prefeito, né, no estado é o governador e na União é o presidente da República, tá? Então, coloquem assim, por favor. O poder regulamentar para muitos o poder regulamentar para muitos é sinônimo de poder normativo. Para muitos é sinônimo de poder normativo.
vírgula, mas boa parte da doutrina, Objetivos, claro, sinônimos. para muitos é sinônimo de poder normativo. Mas boa parte. Para boa parte da doutrina, é sinônimo de poder normativo, mas para boa parte da doutrina, é aquele exercido somente pelos chefes do Poder Executivo. Somente pelos chefes do Poder Executivo, vírgula, por meio de decreto. Por meio de decreto. Foi? Não, fala aí. Não, pode falar. Fala de tubarão. Parte da doutrina. Isso, mas para boa parte da doutrina, é aquele privativo dos chefes do Poder Executivo. Em outras palavras, tá, gente? Eu posso ter ditado aqui de outra forma, mas é isso, tá? Do Poder Executivo, vírgula, por via de decreto. Então, ó, repetindo, poder normativo, ele vem regulamentar a lei, ele vem explicar a lei para que ela seja aplicada. Não pode contrariar a lei, ok? Não inova no ordenamento jurídico, quem manda é a lei. O regulamentar é a mesma coisa, só que são os atos que o chefe do Poder Executivo pratica. Quer ver uma coisa? As resoluções do CONTRAN, já falei aqui, são formas de poder normativo, né? Mas não é o chefe do Poder Executivo que faz. As resoluções são do CONTRAN. Então, o presidente do CONTRAN que edita esses atos, tudo bem? O poder regulamentar é, por exemplo, um decreto do prefeito, um decreto do governador, um decreto do presidente da República. Então, é a mesma forma de complementar uma lei, só que feita pelo chefe do Poder Executivo. Então, o nome deixa de ser poder normativo para ser poder regulamentar. Perceberam a diferença? Na prática, são sinônimos. O que muda é a autoridade. Se for o chefe do Poder Executivo, vai ser o poder regulamentar, e se for uma outra autoridade qualquer, vai ser poder normativo. Ok? Agora, caiu na nossa prova. Se vocês não viram outra questão errada em falar a possibilidade de editar leis, né, a possibilidade de complementar leis, né, e não vier nenhuma outra questão, pode vir com um nome ou outro que vocês vão marcar e vai estar certo. Tá legal? Na prova, a gente às vezes vai na menos errada. Eu estou entrando numa cela bem técnica aqui, mas muitos doutrinadores tratam como sinônimo. Legal? Tudo bem? Vamos falar de poder hierárquico? Hierárquico. Hierárquico. De hierarquia, né? Hierárquico. Então, olha só. Alguém aqui no momento trabalha no Detran ou não? Tem alguém que trabalha no Detran? Trabalha no Detran, né? Tem um chefe lá? É chato o chefe ou não? Não, né? Tá aqui, tá gravado, né? Tem um chefe lá, não tem? Não é ele que determina horário de chegada, o que vai fazer hoje, o que vai fazer amanhã, né? E de vez em quando ele puxa alguma atribuição para ele. Ele fala assim, deixa aqui que eu faço isso, ou te delega alguma coisa. Acontece no dia a dia, acontece? Beleza. Ele supervisiona todo mundo, está lá, assiduidade, pontualidade, essa coisa toda. O poder hierárquico é exatamente isso. É a possibilidade que tem a administração pública de verificar as questões envolvendo subordinação, o escalonamento de funções, o cumprimento de deveres. Isso faz parte do poder hierárquico. Mas tem duas questões que caem muito, que é a questão da delegação e da avocação. Já ouviram falar? Delegar é quando você leva para outra pessoa uma atribuição que inicialmente era tua, ok?
Então vamos imaginar que eu chego aqui e falo assim, hoje quem vai dar aula para mim aqui é ela, porque eu não estou em condições. Então eu estou delegando a colega, ela vem aqui e dá aula. Ok? Isso é delegação. A vocação é o contrário. A vocação é quando você puxa para você uma atribuição que era de outra pessoa. Ela tem uma atribuição e fala, hoje eu vou fazer isso. Há uma pequena diferença, e essa é a diferença que cai em prova. Na delegação, não há necessidade de relação hierárquica. Então, entre colegas, pode haver a delegação. Ok? Na vocação, existe a necessidade de hierarquia. Perfeito? Na delegação, pode haver questões hierárquicas ou não, mas na vocação tem que ter hierarquia. Então, a vocação só acontece do chefe para o subordinado. Um delegado de polícia, está lá um inspetor investigando no meio do inquérito policial. O delegado vai lá e avoca para ele. Ele é superior, não é? Ele pode fazer isso do inspetor? Pegar do inspetor? Pode. Pegar do investigador? Pode. Ok? Perceberam a diferença? O nosso Código de Trânsito, eu coloquei no material de vocês, ele traz uma vocação, no artigo 12, inciso 13, daqui a pouco eu vou ditar, que ele fala quando o CONTRAN, que é o órgão máximo normativo do Conselho Nacional de Trânsito, né, do CTB, o CONTRAN, quando os órgãos abaixo estão tendo dificuldade de unificar uma decisão, o CONTRAN avoca para ele e ele decide. Então, às vezes, dois órgãos estaduais estão tendo dificuldade na resolução de uma questão, o CONTRAN avoca, porque o CONTRAN está acima. Ele traz para ele essas atribuições. Perceberam a diferença? Então, o que é o poder hierárquico? É o poder que manifesta a possibilidade de supervisão das atividades daqueles que estão abaixo. Dentre as atribuições tem delegação e a vocação. A delegação nem sempre, necessariamente, envolve questão de subordinação hierárquica, mas a vocação sim. Legal? Vamos colocar no nosso caderno. Coloque assim, este poder permite a administração o escalonamento das funções. Este poder permite a administração, o escalonamento das funções, e a revisão dos seus atos. Onde tu parou? Onde? E a revisão dos seus atos. Vírgula, bem como a avocação de atribuições, repetindo, bem como a avocação de atribuições e a delegação de competências. A última parte, a vocação de atribuições. E a delegação de competências. Ponto. É importante frisar que, vírgula, diferentemente da delegação, é importante frisar, vírgula, que, diferentemente da delegação, vírgula, na vocação, é obrigatória a relação hierárquica. A relação hierárquica. Aí coloque assim no caderno, por favor. Existe
perdão, Hierárquica, ponto. relação hierárquica. Isso. Ponto. Ponto. Aí coloca assim, existe no artigo 12, ó, vou botar aqui no quadro, tá? Artigo 12, inciso 13 do CPB. Artigo 12, inciso 13 do CTB. Aí nem a lida quando estudar, tá? Artigo 12, inciso 13 do CTB. Um exemplo de avocação. Um exemplo de avocação. Exemplo de Avocação feito pelo CONTRAN. Um exemplo de avocação feito pelo CONTRAN. Tá legal, gente? Muita atenção com essa questão de avocação e delegação, porque o examinador pode induzir vocês em erro. Ele pode chegar lá e falar assim, ó, tanto a avocação quanto a delegação exigem que haja relação de hierarquia, certo ou errado? Errado, porque a delegação não existe. Pode acontecer? Pode. Mas pode haver delegação entre pessoas que estão no mesmo patamar. Tá? É sempre isso. Quando vocês forem fazer as questões, muita coisa que a gente fala aqui vocês vão ver. Aí muda um pouquinho para lá e para cá. O que melhora a nossa performance? Fazer mais questões. Né? Quando sair a banca, eu tenho certeza que o Rodrigo vai preparar alguma coisa, né? A gente vai montar alguma coisa de turma de simulado, o que seja, nós vamos trabalhar em cima da banca. Aí qual é o trabalho? O trabalho é o seguinte, que a gente vai orientar vocês. Pegar a banca e só fazer questão da banca. Entendeu? Só a questão da banca. E a gente vai olhar como é que a banca cobra e ficar batendo em cima disso. É assim que passa, entendeu? A gente está sendo de um geral. O que é isso aqui? Hoje, a gente está trabalhando. Qualquer prova administrativa que vocês forem fazer, com esses temas, vocês vão encontrar. Vai chegar lá e ver. Aí o que muda? Uma banca cobra do jeito, uma banca cobra do outro, mas o conteúdo vocês vão ter ali. E vão saber se safar. Né? Às vezes a gente erra a questão. Um dia desse, um colega me ligou, ele está tentando fazer um concurso aí pesado há um tempo, e falou assim, pô, Fabão, eu não estou conseguindo aumentar o meu índice. Eu falei, mas está estudando? Estou estudando. Como é que está estudando? Ah, eu estou fazendo muita questão, né? Ele está no nível de estudo, que ele já não mais lê a doutrina, a teoria, ele só faz questão. Questão. Mas eu parei no índice tal e o concurso é um curso muito top, que o índice está um pouquinho mais alto do que ele está conseguindo. Então ele consegue 75% e o concurso exige 85%, que é a disputa atual. Aí eu falei, cara, mas você está errando o quê? Você tem que olhar o que está errando. Aí ele falou assim para mim, eu estou errando. Eu falei, você está errando questão, quando tu erra a questão da prova, porque ele faz uma questão assim, 60 questões, ele erra 6, né? Ele erra 8, mas os primeiros estão errando 4, 3 questões. Sabe como é que está o negócio aí? Então, a gente, né, o negócio está muito disputado. E aí, o que acontece? Eu falei com ele, o que tu está errando? É coisa que você não viu, né? Porque assim, uma coisa é errada, pô, caiu um tema lá que eu lembro que no meu cargo de policial judicial federal, no último concurso, caiu legislação de inteligência, não colocaram a lei. Tinha 6 questões de uma lei específica que não estava no edital, mas tinha o tema. Então o que acontece? Muita gente estudou e não procurou a lei, essa lei, caiu 6 questões, pô, matou o cara. Num concurso muito disputado, o cara, 6 questões do cara não souber, já era. Né? E aí o que acontece? Eu perguntei, é questão que você nunca viu o tema, ou você conhece o tema e está errando na hora de interpretar, porque são coisas diferentes. Né? Aí ele falou, não, cara, eu conheço o tema, não tem nenhum tema estranho para ele. Eu pego a prova lá e falo, isso aqui eu não estudei. Não, ele já está no nível de estudo que ele já viu tudo. Mas ele está errando questão de tema que ele conhece. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer mais questões, de abordagens diferentes sobre aquele tema. Se ele falar assim, não, eu não tô, tem tema que eu desconheço, cara, então compra uma doutrina maior e estuda outros temas mais complementares. Mas não é o caso, ele está errando questão de tema que ele conhece, então tem que fazer mais questões, até às vezes de outra banca, para conhecer abordagens diferentes. Então, tudo tem uma coisa, a gente daqui a pouco vai chegar no momento, que vocês vão estar com a doutrina aí, vai ter coisa que eu vou falar, assim, já estou cansado de saber isso aí.
né? Os outros professores vão falar. Sobre a questão, porque essa questão das questões, a gente vai fazer bastante questões. Eu faço algumas questões também, todo dia eu faço questões. Mas a questão é, quais bancos, qualquer banca, posso jogar a sua matéria, mas aí qualquer banca tem que ter uma banca. Eu estou usando de preferência SESP, FGV, que são umas das para poder estudar. Então, pode continuar assim até sair a banca correta ou... Eu faria o seguinte, se eu fosse fazer essa preparação hoje, para mim, eu faria o seguinte, eu faria FCC. FCC? Enquanto não sai a banca, faz FCC, porque a FCC ela consegue conjugar tudo. Tá? Ela não é tão, vamos dizer, ela não é SESP, aquele estilo Brastemp, certo, errado e mais radical, e também não é muito complexa como a FGV, ela é um meio termo. Né? Português é maçante, mas... É maçante, mas da FGV é pesadão também, né? Da FGV, são os dois línguas portuguesa mais pesada, FCC e FGV. Eu faria questão de FCC, porque as questões de FCC você aprende muito. Né? São questões, gente, da FCC, quem nunca fez, você vai pegar as questões, 5 questões. São 5 itens que vocês lê aquilo ali, tu já aprendeu matéria ali. Errando assim, tu já aprendeu, entendeu? Então, no momento de vocês, é momento de aprendizado de teoria. Aprendeu bem. Quando a gente chegar lá na frente, aí a gente vai ver qual é a banca. Mas quando a gente chegar lá, vocês vão estar com uma forma, com um embasamento melhor. É que nem o direito administrativo, por exemplo. Tem vários temas. Eu posso começar aqui de licitações e contratos. O que vai acontecer? Eu vou matar a turma. Eu não entendo nada, não conheço princípio, não conheço atos administrativos, não conheço... Aí eu venho com temas chato pra caramba, vocês vão me achar o chato, né? E não tem conteúdo e maturidade jurídica para entender do tema. Então o tema dureza é o último a ser tratado. A gente vai construindo o cabedal jurídico. Quando eu for trabalhar isso, vocês já vão ter muito conhecimento e a matéria vai ser um pouco mais palatável. Tá? Mas valeu, obrigado pela... Tranquilo então, gente? Então agora a gente vai diferenciar aqui poder disciplinar, porque aqui, de poderes, uns 80% das questões está nesse aqui que eu vou botar no quadro, tá? Mas só que a gente vai tratar antes juntos aqui, ó. Aí, olha só, quem estiver estudando, eu estou começando agora a minha preparação, estou verdinho no direito administrativo, faz questão de nível médio, tá? Vai pegando ali, para não ter uma, né, ali, pô, cara, né, eu estou começando a malhação, pô, vou encarar o gigante? Não tem necessidade nenhuma, vamos preparando bem, tá? Pô, já estou bem preparado, tá legal? Começa a fazer as questões de nível superior, tá legal? Vamos tratar. O percentual mais ou menos para mudar, 5% de acerto para ir no nível mais alto ou pode ser uns 85%? 85, por aí. Tá? Eu tinha um caderno, fazia o meu parâmetro por dia. Então, no dia você tem 85%, aí no outro 88%. Eu, no final, eu já sabia quanto na prova eu ia acertar, só não sabia quanto meus concorrentes iam acertar, né? Então, a gente ficava fora porque tu acertava 80%, mas os caras acertavam 90%. Mas também quando tu acertava 90%, muita gente não acerta 90%. É difícil, né? Porque tem muitos fatores, né? Estudar é o principal, mas tem que estar bem fisicamente, bem emocionalmente, né? Chegar bem no dia da prova, estar tranquilo, né? Isso são vários fatores, né? Saber fazer prova que a gente vai ensinar aqui, né? Quem tiver dificuldade, gente, depois eu vou ver como é que a gente vai fazer, mas, pô, com o tempo que eu não tenho, não estou com esse tempo todo, mas eu posso ajudar a fazer programa de estudo para vocês, quem tiver dificuldade. Vocês vão ter que passar, Fábio, eu tenho 2 horas por dia, tem de segunda a sexta, de segunda a sábado,
eu tenho 3 horas, eu tenho 4 horas, eu ajudo a fazer um programinha detalhado para cada um. Matéria que tem mais dificuldade, começa a matéria. Ah, tem muita dificuldade de resoluções do CONTRAN. A gente dá muitas resoluções do CONTRAN, gente. É a chave do negócio aqui, tá? Resoluções do CONTRAN. Então, pegou a resolução do CONTRAN lá, tem dificuldade? Primeira matéria do dia qual vai ser? Que a cabeça está fresca? Resolução do CONTRAN. Ah, eu adoro direito administrativo, a matéria do coração e tal. Deixa por último. Tá? Ah, eu adoro português. Deixa por último. Ou não, a dificuldade é no português. Começa com português. E assim vai. Tá? Fábio, Deus tem 3 horas por dia. Eu vou estudar 3 horas a mesma matéria? Não indico. Né? Eu sempre picava as matérias. Por quê? Acabou a primeira hora de português, vou para a segunda hora administrativa, é como se estivesse começando de novo. É nova motivação. Né? Outra coisa, tu perder aquele dia. Acontece, às vezes tu programou para estudar amanhã, ou alguém passa mal, tu tem que levar no hospital. Se tu tem 3 horas aquele dia de administrativo, só vai estudar administrativo na outra semana. Não, tu vai picando, né? Perder 1 hora, no dia seguinte tem mais 1 hora administrativa para tu recompor. Então tem muita coisa envolvida que a gente vai ensinar. Por isso que a gente é expert no curso público, né? O Rodrigo, eu, a Rosiane, quem estiver aqui com você, a gente tem bagagem nisso, sabe como fazer. Mas tem muito detalhe, né? Dia da prova, né? Por exemplo, lá onde o pessoal está sentado lá atrás, eu não sento ali no dia da prova, porque a claridade vai te minando ao longo do tempo, vai cansando, né? Daqui a pouco a tua vista está cansada e tal. Também no centro, porque eu lembro uma prova que eu fui fazer numa prefeitura aí para cargo de procurador, eu estava desse lado aqui. Aí eu tinha um janelão desse lado aqui, metendo um funk do lado de fora, ficou bombando, e a administração da prova não conseguiu acabar. Era um monte de mulheres aqui, as mulheres ficaram perdidas, assim, ficaram, realmente desestabilizou elas. Né? Então, tudo tem. Se a carteira não for marcada, tu escolhe o lugar. Né? Senta aqui, senta lá no fundão, entendeu? Senta embaixo do ventilador se sentir bem, onde tem a iluminação que não seja excessiva, não tenha barulho externo. Tá? Avisa aqui, ficar passando gente aqui fora, que é a porta aberta, tira a atenção de quem está aqui. Então tem um monte de coisa, tá? A aprovação é um monte de detalhes. O principal é o estudo, mas tem outras coisas que estão envolvidas. Tá legal? A gente vai passar um pouquinho aqui, vai diluindo esses conceitos, que aí a gente vai junto, vai progredir. Olha só, se vocês puderem, coloque isso aqui no caderno, mas coloque algum espaço que vão entrar mais algumas observações aqui, tá? Esse comparativo vai ser importante demais para a gente. Sai da frente já, tá? Quem estiver aí atrás e não chegar aqui, me fala que eu dito aqui, tá? Aqui está assim, o ciclo de polícia, tá? Que é o ciclo do poder de polícia.
que ele é dividido em 4 etapas. Ordem ou legislação. A primeira etapa, ordem ou legislação. A segunda etapa, consentimento. A segunda etapa, consentimento. A terceira etapa, fiscalização. Fiscalização. E a quarta etapa, sanção. Aqui desse lado, tá? Quem estiver atrás, se não estiver enxergando, levanta que eu repito. A gente vai falar daqui a pouco. Então, aqui no ciclo de polícia, relativo ao poder de polícia, né? A primeira etapa, ordem ou legislação. A segunda etapa, consentimento. Ordem ou legislação, consentimento. A terceira etapa, fiscalização. E a quarta etapa, sanção. Fiscalização, a terceira etapa. E a quarta etapa, sanção. E sanção é com sigilo no final, tá? É sinônimo de punição. Consentimento, fiscalização e sanção. Então vamos trabalhando devagar. Olha só, lá no Código de Trânsito a gente tem as medidas administrativas, né, e as penalidades, não é isso? As penalidades não são punições, não são sanções? Olha só, multa é uma penalidade lá no Código de Trânsito? Advertência por escrito, cassação da CNH, não é? Então a gente tem algumas punições. Essa punição, lembra que eu falei que os poderes administrativos são ferramentas, são prerrogativas colocadas para a gente poder aplicar a lei? Então ele precisa dessas ferramentas que são os poderes. E há 2 poderes que são base direta para a punição. O poder disciplinar, que permite punição, e o poder de polícia, que permite punição. Ok? Fábio, qual é a diferença? Quando eu vou saber se o indivíduo está sendo punido com base no poder de polícia administrativo ou com base no poder disciplinar? Olha só, a gente vai entender agora, vai ficar para sempre para a gente, tá? E essa questão é muito usada pelos examinadores para nos confundir, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui e fiz questão de frisar. Poder disciplinar aplica-se a todos que estiverem submetidos ao regime jurídico administrativo. Todos aqueles que estiverem submetidos à administração pública de alguma forma, quando forem punidos, serão punidos com base no poder? E todos aqueles que não estiverem submetidos ao regime jurídico administrativo, às regras diretas da administração pública, serão punidos com base no poder de polícia. Beleza. Então eu venho para cá para dar aula para vocês, né? E estou um pouco atrasado, não quero procurar vaga aqui na frente. Para o meu carro, está com o meu carro na calçada. É infração de trânsito? É. Né? Eu não tenho nenhuma relação direta com a administração pública. Chega lá o agente de trânsito, me autua por estacionar na calçada. Beleza. Princípio da legalidade, né? E ele me autua conforme deve ser. Eu estou sendo punido com base em qual desses 2 poderes? O que vocês acham? Poder de polícia. Por quê? Eu tenho alguma relação com a administração pública? Nenhuma. Né? Qualquer um de nós que fizer a mesma coisa vai ser autuado com base no poder de polícia administrativa. Perfeito. Segunda situação, eu sou servidor público. E aí, lá nos deveres do servidor público, né, é você ser pontual e assíduo. E todo dia eu chego atrasado, E aí, vem o meu chefe imediato e me dá uma advertência por escrito. Eu sou punido com base no poder de polícia ou no poder disciplinar? Porque eu tenho uma relação com a administração pública, não tem? Perceberam a diferença?
Só tem uma armadilha. Nem sempre essa relação de quem vai ser punido pelo poder disciplinar vai ser uma relação de servidor público. Percebam a situação. Vou estudar numa universidade federal. O caráter dela é público, não é? É uma fundação pública, eu estou lá estudando. Eu sou servidor público? Não. Mas eu estou submetido às normas daquela instituição como aluno? Se eu for punido ali, eu vou ser punido com base em que poder? Disciplinar. Então, olha só, todos que estiverem submetidos ao regime jurídico administrativo, não só o servidor público, ok? Então, se vier na prova de vocês, para que haja punição com base no poder disciplinar, é necessário que o cidadão seja servidor público, certo ou errado? Errado. Ele tem que ter uma relação no regime jurídico administrativo. Perceberam a diferença? Perceberam a maldade? Ou então o cara vai trazer um outro problema. Ó, licitação. A empresa, quando vai participar da licitação, ela não assina um contrato com a administração pública? Quando ela assina aquele contrato, ela está participando do regime jurídico administrativo? Ela está submetida às regras da administração pública? Se a empresa descumprir, ela vai ser punida? Sim, em regra sim. E se ela for punida, qual dos dois poderes? Disciplinar. Perceberam a diferença? Agora, eu estou aqui na rua, né? E aí cometa um deslize qualquer, vem a polícia militar e me faz uma autuação qualquer, né? E eu na condição de cidadão. Se eu for punido, vou ser punido com base no poder de polícia administrativa. Uma outra questão, gente. Poder de polícia, ele é só exercido pelas entidades policiais? Sim ou não? Não. A Receita Federal é polícia? Não. A Receita Federal não é, é um órgão fiscal, né? Mas eles não fazem apreensão de mercadorias? Eles não fazem retenção de mercadorias? O Detran é polícia? Mas não aplica penalidade, medida administrativa de retenção do veículo? Então, o exercício do poder de polícia é maior do que a atividade policial. As polícias, Polícia Judicial, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, elas têm poder de polícia, mas o poder de polícia ele é mais amplo. Ele abrange outras entidades que não são entidades policiais. Tudo bem? Então não é inerente à condição de ser policial. É a atribuição que tem por interesse, resguardar o interesse público, restringindo a atividade do particular em algum momento. Por isso que o particular não pode parar em qualquer lugar, não pode buzinar a qualquer hora, né? Não pode transitar em locais que não são permitidos. Esse é o exercício do poder de polícia, é restringir um direito particular em detrimento do interesse da coletividade. Tudo bem? Às vezes a gente vê interdição de ruas, né? A prefeitura interdita uma rua por determinada atividade, uma festa, uma coisa qualquer. Isso é exercício do poder de polícia? Sim. Ela não está restringindo o meu interesse de andar ali em detrimento do interesse coletivo? Então a gente vai pensar assim, o poder de polícia é isso, é restringir um interesse privado mediante o interesse da coletividade. E não é inerente somente às entidades policiais. Tá? Guarda Municipal tem poder de polícia, Receita Federal tem poder de polícia, Detran, né, que for passar para analista de gestão de trânsito, para assistente técnico administrativo, vai exercer poder de polícia. Ok? Fiscal de postura do município exerce poder de polícia? Exerce. Legal? E aí o poder de polícia, gente, ele tem um ciclo próprio, tá? Posso alugar 3 minutinhos com vocês? Depois eu te conto na volta, tá? Ele tem um ciclo próprio. Primeira etapa é a ordem com a legislação. É o que vem lá no CTB. O CTB vai falar para a gente que você não pode dirigir o veículo com calçados que não fixem aos pés. Não é? Isso é a legislação. É a primeira etapa, a ordem ou legislação. A segunda etapa é o consentimento. O que é o consentimento? É quando a administração pública te autoriza alguma coisa. Então você vai, por exemplo, pedir para utilizar, você já viu esses barizinhos que tem as cadeiras nas calçadas, porque não é suficiente para atender a população somente o espaço do bar, aí ele pede para colocar na calçada. Aquilo se chama autorização de uso de bem público. A calçada é bem público, tá? A praça é bem público. O particular ele pede para uma autorização para usar aquele bem público, colocar as cadeiras, né? O consentimento é essa autorização. É a segunda etapa do ciclo do poder de polícia, o consentimento. É a permissão, é a autorização, né? As vans não são permissão?
né, ou autorização. Então, são consentimentos que a administração pública utiliza e é uma das etapas do ciclo de polícia. A terceira é a fiscalização. Quando o agente do Detran está na rua, quando a polícia militar está na rua, quando a guarda municipal está na rua, está exercendo a fiscalização. É a terceira etapa do ciclo de polícia. Ok? E a última etapa é a sanção. O que é a sanção? É a punição, é a multa, né? É a interdição de um estabelecimento. Vamos imaginar um estabelecimento que esteja vendendo produtos deteriorados ou fora da validade. A fiscalização vai lá. É exercício do poder de polícia? Sim. Aí a fiscalização vai lá, apreende os mantimentos. É exercício do poder de polícia? Sim. É uma punição? É. Aplica a multa. É uma punição? É uma sanção? É exercício do poder de polícia? É a quarta etapa do ciclo do poder de polícia? É. Então o ciclo de polícia tem essas 4 etapas. E qual é a questão de prova aqui? É se essas etapas podem ser delegadas ou não a particulares. Ok? Essa é a questão da prova e a gente vai colocar no caderno. Olha só, não há um consenso, não coloca ainda não há um consenso na justiça e na doutrina. Mas os tribunais superiores entendem que a delegação do poder de polícia para uma entidade privada, para uma pessoa jurídica privada, só cabe nas 2 etapas, de consentimento e fiscalização. Então, por exemplo, uma concessionária é uma pessoa jurídica de direito privado? A gente tem uma concessionária aqui da Via Lá, não é? Ali não é administração pública direta, a administração pública transferiu o serviço para uma concessionária fazer. Uma pessoa jurídica de direito privado é uma empresa que está ganhando dinheiro, pagando alguma coisa de administração pública com o compromisso de manter aquele serviço. Legal? Aí, a concessionária, ela pode fazer legislação? Não. Ela pode aplicar penalidade? Não. Quem pode ir lá na rodovia federal, quem é? A PRF. Mas ela pode aplicar fiscalização em algumas atividades e consentimento. Então, o entendimento dos tribunais superiores é que pode haver delegação de partes do ciclo de poder de polícia. Sobretudo essas 2 partes, consentimento e fiscalização. Essa é a observação, a gente vai fechar nossa aula e colocar no caderno. Tudo bem, gente? Importantíssimo isso aqui, tá, gente? De poderes é a parte mais importante. Legal? Vamos colocar no nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Embora, coloque assim, embora não haja consenso no âmbito do STJ, gente, é Superior Tribunal de Justiça, tá? No âmbito do STJ, existe forte entendimento no âmbito do STJ, existe forte entendimento que é possível a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado a pessoa jurídica de direito privado. Perdão. Fala. Que é possível a delegação de poder de polícia A pessoas jurídicas de direito privado vírgula, nas etapas de consentimento
e fiscalização. consentimento E fiscalização. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, vamos para o almoço, né? Uma comida leve para a digestão ser melhor, tá bom? Daqui a 1 hora a gente tá junto novamente.